Aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Red Contos e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, ontem eu fiz caquinha, soltei um vídeo que não era pra soltar. Pra mim, eu tava colocando a opção só para membros. Aí, quando eu fui ver, uma hora depois que eu fui atualizar aqui minha página, tava lá, 100 e poucas visualizações. Ai, que raiva! Agora estou eu aqui fazendo um vídeo às pressas pra não deixar vocês sem. Vocês curtem esse vídeo aí, viu? Porque vocês pediram e vão ter que curtir e comentar, não se esqueçam. Agora, mudando de assunto, eu vou mostrar pra vocês minha outra cafeteira. Gente, essa daqui eu não comprei com pagamento do YouTube. Esse daqui foi um presente do meu marido de aniversário. Eu queria muito ela, ó. É linda, né? Eu uso quando eu tô sozinha, porque ela faz 2 xícaras no máximo. Mas ela é aquela cafeteira que faz expresso, ó. Ela é da Philco. Ela tem a opção de fazer espuma. O café dela sai muito cremoso, galera. Muito gostoso mesmo. Então, por hoje é só isso. E, amigos, eu vou pedir uma coisa pra vocês. Pra quem quiser comentar os minutos que começa a narração, por favor, gente, só comenta uma pessoa, porque tá muitos comentários. E quando eu fui puxar aqui os comentários, aquele resumo de comentários, apareceu muito isso. Eu tô meio assim de a lupa do YouTube encontrar por causa disso, tá bom? Vocês entenderam o que eu quis falar, né? Eu gaguejei, minha dicção é péssima. Mas por hoje é só isso, tá? Um beijo e até logo. Minha boca amaldiçoada nunca esteve errada. Quando eu disse que alguém teria azar, ninguém conseguiria impedir. Com 5 anos, um traficante de pessoas ficou irritado com meu choro e me espancou quase até a morte. Coberta em sangue, eu o encarava. Um caminhão vai te transformar em polpa. Assim que as palavras saíram dos meus lábios, um caminhão pesado e descontrolado colidiu com o pátio, esmagando-o, além de qualquer reconhecimento. Mais tarde, no orfanato, o diretor economizava nas nossas refeições e me trancava em um armário escuro. Eu disse: "Você vai se engasgar até a morte." Naquele mesmo dia, ao meio-dia, ele se engasgou durante uma refeição e morreu à mesa. A partir de então, me tornei um monstro aos olhos de todos e aprendi a ficar calada, a fingir que estava bem. Até que fui levada de volta para a rica família Hart. Meus pais arranjaram para eu trabalhar na empresa da família. Mas eu só tinha trabalhado um dia quando abri a porta da frente e vi a filha falsa chorando nos braços do noivo. "A irmã me odeia tanto assim?" Ela soluçou. "Ela está espalhando boatos pela empresa, dizendo que eu dormi com um velho para conseguir o projeto Westside e que tenho alguma doença suja." Minha mãe veio até mim e me deu um tapa forte no rosto. "Sua irmã é inocente. Como ousa difamá-la com mentiras tão vulgares?" Meu pai apontou para mim furioso. "Típico de alguém criado nas favelas, cheio de ciúmes baratos. Volte para o seu quarto e reflita. Não saia sem a minha permissão." Segurei minha bochecha em chamas, olhei para o triunfo nos olhos da filha falsa e soltei uma risada fria. "Eu? Espalhando boatos? Tudo bem. Se eu for assumir a culpa, é melhor você estar preparado para as consequências de eu abrir a boca." "Pai, mãe, olhem para a irmã. Ela ainda está rindo." Lila Hart agarrou a manga de Ethan Crawford, encolhendo-se em seus braços, com os ombros tremendo incontrolavelmente. Ao ver isso, o peito da minha mãe subiu e desceu de raiva. Ela pegou uma xícara de chá e jogou direto no meu rosto. "Seu azar! Eu nunca deveria ter te trazido de volta. Eu te tirei daquela favela, te alimentei bem, te vesti com roupas finas, e você vai à empresa difamar sua irmã. Como você pode ser tão cruel?" Mordi forte, um gosto metálico inundando minha boca. Ethan deu um tapinha suave nas costas de Lila e me encarou com nojo. "Ivy, já te disse antes, você não passa de uma garota da favela. Você não merece o nome Hart, muito menos ser minha noiva. Se não fosse pela Lila implorando, eu nunca teria aceitado esse noivado. Ajoelhe-se e peça desculpas para a Lila agora mesmo, ou eu cancelo o noivado imediatamente." Baixei a cabeça, olhando fixamente para as manchas de água no chão, sem que um som escapasse dos meus lábios. Minha boca amaldiçoada nunca falhava. Eu falava, e o destino vinha em seguida. Nos 6 meses desde que fui trazida de volta para a família Hart, eles me deram o calor de um lar que eu nunca tive. Quando eu estava com febre, minha mãe ficava ao meu lado a noite toda, trocando minha toalha fria. Meu pai se esforçou para aprender a cozinhar, colocando o primeiro pedaço de bife no meu prato. Meu irmão mais velho, que jurou que nunca me aceitaria, secretamente encheu minha mochila de doces. Minha mãe frequentemente acariciava meu rosto, com os olhos vermelhos, dizendo que eu já tinha sofrido o suficiente nesses 20 e poucos anos. Meu pai até me levou até a empresa, dizendo para eu fazer conexões, me adaptar ao ambiente, e que um dia
Todo o império da família seria meu. Para manter esse calor conquistado com tanto esforço, mesmo que só um pouco, eu mantive a boca fechada. Eu tinha medo de que, se falasse, os mataria. Reddit contos e afins. Ao me ver em silêncio, Lila chorou ainda mais. Será que a irmã acha que pode se safar fingindo que não sabe de nada? Você espalhou essas mentiras imundas, arruinou minha reputação. Agora todo mundo na empresa me olha de um jeito estranho. Como eu vou sobreviver nesse círculo? Ethan explodiu de raiva e veio até mim. Ele agarrou o fio vermelho no meu pescoço e puxou com força. Uma dor lancinante queimou meu pescoço quando o pingente que eu usava desde a infância foi arrancado. 6 meses atrás, minha mãe me reconheceu por esse pingente. Ela o colocou em mim no dia em que nasci, como um desejo de proteção para toda a vida. Devolve. Eu me lancei contra ele, tentando agarrá-lo. Ethan me empurrou com força para o chão. Ele segurou o pingente e o prendeu no pescoço de Lila, bem na minha frente. Um tesouro inestimável como esse merece uma garota pura e gentil como a Lila. Ele zombou. Uma garota venenosa da favela como você só o mancharia. Meu irmão mais velho, Julian Hart, desceu as escadas com uma expressão sombria. Ele me agarrou pela gola. Eu disse que nunca deveríamos ter trazido esse rato de sarjeta. Foi a Lila quem implorou para que eu fosse gentil com você. Ela até abriu mão do próprio quarto para você. Por 6 meses, ela te deu o melhor de tudo primeiro. E é assim que você retribui? Sua cobra ingrata? Ele me soltou com um empurrão violento e gritou. Mordomo, tranque essa garota da favela. Ninguém dá uma gota d'água para ela sem a permissão dos meus pais ou minha. 2 seguranças correram até mim, prenderam minhas mãos atrás das costas e me arrastaram escada acima. Fiquei trancada no quarto por 7 dias inteiros. Durante esse tempo, a única comida vinha quando uma tigela de sobras era empurrada pela fresta da porta à noite. Todos os dias, risadas agudas ecoavam do outro lado, enquanto os 4 Hearts se deleitavam com sua vida familiar feliz. Lila fazia questão de trazer Ethan até a porta para conversar, sua voz doce escapando pela fresta. Ethan, esse colar de diamantes é muito caro. Você deveria dar para a minha irmã, ela murmurou. Eu sei que você me ama, mas minha irmã é filha biológica da mamãe e do papai. Talvez devêssemos terminar. Fico feliz em te ver de longe, de verdade. Ela forçou um soluço. Mesmo que isso me mate de dor, ainda valeria a pena. Ethan a abraçou com força e chutou minha porta. Não seja boba, aquele lixo da favela nem merece engraxar seus sapatos. Só de olhar para ela já me dá nojo. Que direito ela tem de usar joias tão caras? Não se preocupe, Lila. Mesmo que eu me case com ela, nunca vou tocá-la. Você sempre será a única no meu coração. Encostei-me na porta, ouvindo os dois. Puxei meus lábios rachados em uma risada fria. Um colar tão caro. Eu ficaria preocupada em acordar com uma dor no pescoço. Na manhã seguinte, o grito de Lila ecoou pela casa. Ah, dói! Julian, não consigo mexer o pescoço. Ouvi o alvoroço do lado de fora e fechei os olhos lentamente, enquanto o sorriso nos meus lábios se ampliava. No 8º dia, a fechadura finalmente se abriu. Lila estava na porta com o nariz empinado. Oh, irmã, olhe para você, quase morta de fome e em um estado deplorável. Levante-se. Mamãe e papai mandaram te levar à empresa. Se você esclarecer tudo na frente de todos e me pedir desculpas, vamos deixar isso passar. Levantei-me e saí. Quando cheguei às escadas, Lila se inclinou e sussurrou no meu ouvido. Você, bastarda da favela, acha mesmo que pode roubar minha família e o meu homem? Congelei e me virei para encará-la. Antes que eu pudesse reagir, ela gritou. Ah, irmã, não! Eu não vou disputar com você a fortuna da família. Ela se jogou para trás e rolou escada abaixo. Leila! Ethan correu em direção a ela, seguido por minha mãe, meu pai e Julian. Lila caiu nos braços de Ethan, chorando. Ethan, não culpe a minha irmã. Eu perdi o equilíbrio e caí sozinha. Os olhos de Julian ficaram vermelhos. Você vive nesta casa há mais de 20 anos e nunca caiu da escada. Como isso pode ser um acidente? Minha mãe subiu correndo e me deu 2 tapas no rosto. Eu já estava fraca de fome, e o impacto me fez cair no chão, com os ouvidos zumbindo. Meu pai, parado na base da escada, apontou para mim e rugiu. Como os Hearts puderam gerar um monstro sem coração como você? Segurei minha bochecha ardendo e encarei todos com calma. Por dentro, era como se meu peito estivesse vazio. Um sorriso frio surgiu nos meus lábios. Se eu realmente quisesse machucá-la, não precisaria nem tocar nela. Julian tremia de raiva. Pai, mãe, vocês ouviram isso? Que absurdo ela está dizendo. Lila já está machucada e ainda assim ela tenta inverter a situação. Ethan segurava Lila com força, os olhos cheios de fúria. Você ainda não se arrepende? Continua falando besteira. Meu pai virou o rosto com nojo. Teimosa, levem ela de volta para o quarto e tranquem. Lutei enquanto era segurada, soltando uma risada fria. Fazendo todo esse espetáculo. É melhor não quebrar um osso e desmaiar de dor. Lila, que ainda chorava nos braços de Ethan, de repente ficou rígida e deixou a cabeça cair. Minha mãe gritou, apavorada. Ethan, rápido! Leve a Lila para o carro! Vamos para o hospital agora! Ethan a pegou no colo e saiu correndo, seguido pelos outros, todos em pânico. O som dos motores ecoou do lado de fora enquanto os carros partiam. Os 2 seguranças me arrastaram de volta sem piedade.
Alguns dias depois, Lila recebeu alta do hospital. Mamãe e papai me empurraram para dentro do carro e foram direto para a empresa. O saguão, normalmente espaçoso e grandioso, estava lotado de pessoas. Para limpar completamente o nome de Lila, meus pais reuniram todos os funcionários. No enorme telão de LED no centro do saguão, um vídeo passava em loop, mostrando Lila fazendo caridade em uma região montanhosa, distribuindo mochilas para crianças, além de cenas dela trabalhando até tarde no projeto Westside. Papai pegou o microfone e falou: "Todos, a família Hart foi atingida por um infortúnio. Nós acolhemos essa filha manchada pela imoralidade." Movida por puro ciúme, ela espalhou as mentiras mais vulgares e sujas sobre Lila por toda a empresa, manchando nossa reputação e mostrando que não tem o mínimo de decência. Mamãe ficou ao lado dele, com o rosto coberto pelas mãos, chorando como se fosse a maior vítima. Sem saber da verdade, os funcionários começaram a murmurar. Uma ninguém que ficou rica, claro que teria um coração podre. Ouvi dizer que ela veio da favela. Gente de lá não presta. Se faz isso com a própria irmã, imagina o resto. Uma chuva de insultos caiu sobre mim. Apoiada em Ethan, Lila se aproximou segurando uma carta. "Irmã, eu sei por que você fez isso. Só assine isso, esclareça tudo para mim e peça desculpas na frente de todos. Eu vou te perdoar." Encarei seu rosto hipócrita, respirando com dificuldade. "Eu nunca disse essas coisas. Se eu realmente tivesse dito que você dormiu com aquele velho..." Antes que eu terminasse, Ethan chutou a parte de trás dos meus joelhos. Caí no chão com força, e uma dor aguda percorreu minhas pernas, enquanto o suor frio escorria pelas minhas costas. Ao redor, os funcionários riam. Alguns pegavam os celulares e filmavam sem vergonha. Karma. A humilhação queimava dentro de mim. Reddit contos e afins. De repente, um grito cortou o barulho. "A senhorita Hart não espalhou boatos. Eu posso testemunhar." Todos se viraram. Era a estagiária que eu havia ajudado no meu primeiro dia. Ela correu até mim e ficou na minha frente. Eu vi com meus próprios olhos naquela noite em que fiquei até tarde. A senhorita Hart entrou no carro de luxo do Sr. Taylor, o diretor do projeto Westside. Eles estavam no banco de trás. Eu gravei tudo. O saguão inteiro ficou em silêncio. Lila empalideceu, mas rapidamente se jogou nos braços de Ethan, chorando. "Ethan, quanto dinheiro a minha irmã deu para essa estagiária?" Ela soluçou. "Ela não se contenta em espalhar boatos sozinha, ainda subornou alguém para me incriminar. Qual é o sentido de eu continuar vivendo? Me deixa morrer." A multidão imediatamente passou a olhar a estagiária com desprezo. Ethan, furioso, deu um passo à frente e lhe deu um tapa no rosto. Ela cambaleou e caiu no chão, com sangue surgindo no canto da boca. Minhas pupilas se contraíram. "Você passou dos limites. Arrastem essa traidora para fora da empresa", papai gritou. "Demitam ela imediatamente. Avisem toda a indústria e coloquem-na na lista negra." 4 ou 5 seguranças a cercaram e começaram a agredi-la. Ela só conseguiu se encolher, protegendo a cabeça, enquanto seus gritos se transformavam em gemidos fracos. Verdade. Mordi o lábio inferior com tanta força que senti gosto de sangue, mas não senti nada. Algo profundo dentro de mim, algo que eu mantinha trancado, se quebrou com um estalo silencioso. Minhas concessões, meu silêncio. Não despertaram um pingo de consciência na minha chamada família. Em vez disso, apenas encorajaram essas bestas arrogantes a pisotearem os inocentes sem piedade. "Pare. Eu..." Lila me interrompeu, ajoelhando-se diante da mamãe e do papai em lágrimas. "Pai, mãe, a irmã deve ter perdido a cabeça, com medo de que eu tire a fortuna da família dela. Eu sei que a irmã sempre me odiou, por ter tomado a vida que deveria ter sido dela por mais de 20 anos. Ela agarrou a calça do meu pai chorando. "Eu não quero mais as ações. Os lucros do projeto Westside também podem ficar com a irmã. Só deem todo o amor de vocês para ela. Desde que eu possa ficar ao lado da mamãe e do papai pelo resto da minha vida, já fico satisfeita." Minha mãe puxou Lila para os braços, apontando para mim enquanto gritava. "Olha como a Lila é sensata. Sua desgraçada. Você quer destruir essa família completamente?" Ethan deu um passo à frente e agarrou meu cabelo, puxando minha cabeça para cima e forçando meu rosto em direção à câmera da transmissão ao vivo. "Todos, olhem bem. Eu, Ethan Crawford, renuncio formalmente ao meu noivado com essa mulher cruel e de origem baixa, Ivy Hart. No mês que vem vou fazer o casamento mais grandioso da cidade com a Lila." Meu pai, na tribuna, falou como se estivesse julgando um criminoso. "Se você ainda se recusa a se arrepender, eu vou te expulsar da família Hart na frente de toda a empresa. Você não receberá uma única parte da companhia." Ethan soltou uma risada fria e pressionou o pé sobre minha mão, girando o calcanhar lentamente. Um estalo nauseante ecoou, e uma dor intensa subiu pelo meu braço. Reddit contos e afins. As zombarias e os flashes das câmeras me cercavam. Os gritos de nojo dos meus pais ecoavam nos meus ouvidos. Fechei os olhos. O último vestígio de afeto que eu ainda tinha pelos Harts desapareceu. Quando os abri novamente, minha voz saiu fria e vazia. "Vou perguntar uma última vez. Vocês têm certeza de que querem que eu admita, na frente de todos, que fui eu quem espalhou os boatos?" Lila ergueu o queixo, triunfante. "Claro!
Você precisa assumir a responsabilidade pelo que fez. Mamãe, papai e Ethan falaram ao mesmo tempo. Pare de enrolar. Peça desculpas agora. Olhei para os rostos deles, ansiosos pela própria ruína, e um leve sorriso distorcido surgiu nos meus lábios. Tudo bem, eu admito. Fui eu quem disse que Lila Hart conseguiu o projeto Westside dormindo com o Sr. Taylor. E que ela tem sífilis. E mais, que está grávida do filho dele. Um silêncio absoluto tomou conta do saguão. Lila ficou imóvel por um instante, depois se virou para os funcionários com um sorriso vitorioso. Vocês ouviram! Eu disse que era ela quem espalhava essas mentiras. Ela finalmente admitiu. Ethan também sorriu com desdém. Lila apontou para mim. O que você está esperando? Se ajoelhe e peça desculpas agora. Mas no auge do seu triunfo, no instante em que acreditou ter vencido completamente, ela gritou de dor, segurando o próprio estômago enquanto caía no chão. Sangue começou a escorrer entre suas pernas, manchando suas roupas e o chão. Lila! Ethan entrou em pânico e correu até ela. Nesse momento, com um estrondo ensurdecedor que fez o chão tremer, as enormes portas da empresa foram destruídas em estilhaços. A esposa formidável do Sr. Taylor entrou, seguida por um grupo de seguranças, com um olhar assassino. Onde está aquela pequena raposa, Lila Hart? Seus olhos pousaram imediatamente em Lila, ainda nos braços de Ethan, com sangue manchando suas roupas. Ela avançou, agarrou um punhado do cabelo de Lila e a puxou para fora do abraço dele. Então começou a estapeá-la, com golpes fortes e violentos, um após o outro, atingindo aquele rosto hipócrita. Sua vadia sem vergonha! Como ousa seduzir o meu marido? Ela tirou uma pilha de relatórios médicos da bolsa e os jogou no rosto de Lila. Todos, olhem! Meu marido contraiu sífilis só por ter dormido com ela. Os papéis caíram no chão, e as palavras sífilis secundária saltavam em vermelho para todos verem. O saguão inteiro entrou em choque. Ethan empalideceu ao olhar para os relatórios e deu um passo para trás. Dúvida e choque passaram por seus olhos. Lila já estava em estado deplorável. Os tapas abriram seu lábio, cobrindo seu rosto de sangue, mas sua mente continuava rápida. Ela se arrastou até Ethan, agarrando suas pernas com força. Ethan, não! Eu não tenho essa doença! Foi a irmã! Ela pagou essas pessoas para me arruinar! Ela falsificou esses exames para me incriminar! Ela não tem coração! Ela chorava desesperadamente, e a cena atingiu Ethan. Ele olhou para os relatórios, depois para Lila, e a dúvida em seus olhos desapareceu, sendo substituída por raiva. Tire as mãos dela! Ethan rugiu, chutando a esposa do Sr. Taylor. Como ousa encostar na minha mulher? Vocês estão mortos! Ele se virou para mim, com os olhos vermelhos de fúria. Ivy, quando isso vai parar? Para sustentar essas mentiras ridículas, você até contratou esses figurantes baratos. Lila é pura. Ela jamais teria uma doença tão imunda. Meu pai tremia de raiva, apontando para mim. Imperdoável! Como a família Hart pôde criar uma mulher tão cruel? Você chegou ao ponto de usar um truque tão baixo e desonesto. Mamãe estendeu a mão trêmula e acariciou o rosto de Lila. Minha pobre Lila. O que fizemos para merecer que você tivesse uma irmã assim? Me perdoe. Mãe, dói tanto. De repente, Lila gritou, segurando o próprio ventre antes de desmaiar. Uma poça de sangue já se espalhava pelo chão. Lila! Ethan a pegou no colo e correu em direção à saída. Reddit contos e afins. Rápido, tragam o carro. Vamos para o hospital. Mamãe e papai correram atrás dele, desesperados. O saguão mergulhou no caos. Julian correu até mim, me agarrou pela gola e me arrastou em direção à saída. Você também vai para o hospital. Se alguma coisa acontecer com a Lila, eu vou fazer você pagar com a vida. Ele me jogou no banco de trás com violência. Minha cabeça bateu contra a janela com um baque seco. Através do vidro, vi o carro de Ethan disparar, avançando sinais vermelhos. Um sorriso frio surgiu nos meus lábios. O corredor do hospital, do lado de fora do pronto-socorro, estava envolto em um silêncio pesado, quebrado apenas pelos soluços contidos da minha mãe. A luz vermelha finalmente se apagou, e o médico saiu com uma expressão séria. Ethan e os Harts o cercaram imediatamente. Doutor, como está a Lila? O médico suspirou. A paciente está com ameaça de aborto. Esse é o motivo do sangramento. Mas vocês a trouxeram a tempo. O bebê está bem por enquanto, mas ela vai precisar de repouso absoluto e rigoroso. O quê? Grávida? Ethan congelou, enquanto mamãe, papai e Julian ficaram em choque. Uma enfermeira levou Lila para uma ala VIP e todos nós fomos atrás. Lila abriu os olhos lentamente. Ao ouvir as instruções sobre repouso absoluto e proteção do bebê, uma expressão de choque passou por seu rosto. Mas, em um instante, seus olhos mudaram, calculistas. Lágrimas surgiram imediatamente. Ela segurou a mão de Ethan e a pressionou contra o próprio ventre, chorando. Ethan, graças a Deus nosso bebê está bem. É seu filho? Ethan tremia. Qualquer dúvida que ainda restava foi substituída por pura alegria. Meu? Lila, é mesmo meu? Lila soluçou, assumindo uma expressão frágil. Claro que é seu. Naquela noite do mês passado, quando você estava bêbado.
Eu nunca quis te prender com isso. Ia esperar você resolver tudo com a minha irmã. Ethan ficou completamente convencido. Ele apertou a mão dela e se virou para mim, que estava sendo segurada pelos seguranças. Ivy, o que você tem a dizer agora? A Lila está esperando meu filho. O coração dela é só meu. Como ela poderia estar com aquele cara, o Taylor? Aquelas pessoas de antes foram claramente contratadas por você. Meu pai soltou um longo suspiro de alívio, com um sorriso satisfeito. Pegou o celular e fez uma ligação. Divulgue um anúncio interno imediatamente. Espalhe a notícia de que Lila está grávida do herdeiro da família Crawford e que o noivado está confirmado. Quanto à calúnia daquela ovelha negra já foi desmentida. Mandem a segurança levar aqueles figurantes problemáticos para a delegacia. Mamãe chorava de alegria, mas logo lançou um olhar cheio de ódio para mim. Você ouviu? Lila está carregando o filho do Ethan. Amaldiçoar e difamar seu próprio sobrinho. Você nem é humana. Ethan confortou Lila, depois caminhou até mim, com o olhar frio. Ivy, eu te dei uma chance, mas você não soube aproveitar. Quando Lila sair do hospital, eu mesmo vou te mandar para a cadeia. Diante de todas aquelas acusações e ameaças, eu não senti medo. Uma risada escapou dos meus lábios. Minha risada ecoou pelo quarto, fazendo um arrepio percorrer a espinha deles. Ethan franziu ainda mais a testa. Afastei as mãos dos seguranças e encarei Lila, que fingia fragilidade na cama. Se esse bebê é mesmo do Ethan ou não, as erupções no corpo dela logo vão dizer a verdade. Ao ouvir minhas palavras, o pânico passou pelo rosto de Lila, mas logo foi substituído por indignação. Ela apontou um dedo trêmulo para mim e gritou. Você está mentindo! Você está louca! Você só está com ciúmes porque estou carregando o bebê do Ethan. Já que não pode ter o amor da mamãe e do papai, nem o Ethan está tentando me amaldiçoar com essa doença imunda por despeito. Ethan levantou a mão para me dar um tapa, mas a porta do quarto se abriu de repente. O médico responsável entrou com uma pilha de exames de sangue, com expressão séria. Ele olhou ao redor e perguntou: Quem é da família da paciente? Ethan se aproximou rapidamente. Eu sou o noivo dela. Doutor, o bebê está bem? O médico respondeu. O feto está estável por enquanto. Mas, durante a coleta de sangue, realizamos a triagem obrigatória para doenças infecciosas. Ele fez uma pausa e entregou o relatório. A paciente, Lila Hart, testou positivo para sífilis secundária. Além disso, os níveis estão muito elevados. Ela está em um estágio altamente contagioso. Um silêncio absoluto tomou conta do quarto. Ethan recuou, cambaleando, e caiu no chão. Ele olhou para Lila, antissímbolo de pureza, agora com horror. Lila tremia, balançando a cabeça desesperadamente. Não, isso é impossível! O hospital cometeu um erro! Eu sei. Deve ter sido uma agulha contaminada. Foi assim que eu me infectei. Ethan, acredita em mim! Encostei-me na porta, observando tudo com calma. Então falei. Senhor. Crawford, se quer a verdade, por que não liga para o seu assistente? Peça para ele verificar se o Sr. Taylor foi preso. Com as mãos trêmulas, Ethan pegou o celular e fez a ligação. A voz do assistente veio imediatamente. Sr. Crawford é um desastre, o senhor. Taylor acabou de ser preso em uma operação. E há informações de que, nos exames feitos na delegacia, ele testou positivo para sífilis secundária. Todo mundo já está falando disso, e o projeto Westside foi completamente encerrado. O celular caiu da mão de Ethan. Vadia! Os olhos dele ficaram vermelhos de ódio. Ele avançou até a cama e agarrou o pescoço de Lila. Sua desgraçada! De quem é o filho que você está carregando? Lila se engasgava, o rosto ficando roxo. Diante das provas, ela abandonou a farsa. Ethan, me solta! Eu não tive escolha! Eu estava tentando te ajudar com o projeto Westside. Taylor me embebedou e se aproveitou de mim. Mas o bebê é seu, eu juro! Ethan deu um tapa violento nela, fazendo-a cair na cama. Cala a boca! Ele começou a golpeá-la repetidamente, sem parar. Mamãe, papai e Julian ficaram paralisados, olhando para Lila destruída na cama, depois para mim, encostada na porta, completamente indiferente. Naquele momento, eles não pensaram em maldição. Perceberam algo muito mais simples. Eu não estava mentindo. Porque tudo o que eu disse era verdade. Julian olhou para as próprias mãos, tremendo. Ele lembrava de usá-las para me empurrar, para me chamar de ingrata. Tudo por causa de uma mentirosa. O peso do arrependimento caiu sobre ele, e suas pernas cederam. Ethan parou, ofegante, olhando para Lila, cujo rosto estava irreconhecível de tanto sangue. Então... O bebê é meu? Um sorriso frio surgiu em seus lábios enquanto ele se virava para os seguranças. Já que ela carrega meu filho, precisa dos melhores cuidados. Cuidem bem dela, não economizem com nada. Quero que essa criança nasça com segurança. Lila passou a viver em uma espécie de prisão domiciliar. Ethan colocou seguranças e enfermeiras vigiando-a 24 horas por dia. Por fora, era proteção. Na prática, era uma gaiola. Durante esse tempo, Lila tentou várias vezes provocar um aborto. Fingiu quedas da cama, tentou tropeçar na escada, mas todas as tentativas foram impedidas pelas enfermeiras. Enquanto isso, papai e Julian finalmente descobriram quem Lila realmente era.
Cada acusação que ela havia feito tinha provas que levavam até ela. Não era só o caso com o Sr. Taylor. Sua vida era cheia de mentiras. Depois que saí da mansão Hart, Julian me esperava do lado de fora. Quando me viu, seus olhos ficaram vermelhos, e ele veio até mim. Eu comprei seus croissants favoritos naquela padaria que você gostava. Esperei 2 horas na fila. A voz dele estava baixa. Ainda estão quentes, por favor, aceita? Olhei para ele sem expressão, peguei a sacola, e no instante seguinte deixei cair no chão. Julian Hart, eu não gosto de croissants. Pisei nos doces espalhados. Eu gosto de macarrão, mas ninguém da família Hart nunca se deu ao trabalho de ferver água para mim. Julian ficou imóvel, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mais tarde, meu pai tentou se redimir. Eu negociei pessoalmente esses contratos. Demorei 1 semana. Achei que você pudesse... Ele hesitou, inseguro. Fui até a empresa. Os funcionários que antes me desprezavam ficaram em silêncio. No momento decisivo, assumi o controle da reunião. Minhas palavras foram diretas e precisas, desmontando cada problema deixado pelo fracasso do projeto Westside. Quando terminei, joguei os contratos assinados sobre a mesa. Meu pai os pegou com mãos trêmulas. Eu fui um tolo. Vou te entregar toda a empresa. Por favor, você pode me perdoar? Ignorei e fui para o escritório. Nesse momento, Ethan apareceu. O homem arrogante de antes agora parecia derrotado. Ivy, eu terminei com a Lila. Eu fui um idiota. Me dá outra chance. Reddit Contos e Afins. Uma aliança entre as famílias Crawford e Hart. Eu te dou 30% das ações do grupo Crawford como presente de noivado. Só precisa dizer sim. Parei, sentei na cadeira que antes era do meu pai e girei uma caneta entre os dedos. Olhei para ele e disse: sem chance. O rosto de Ethan perdeu toda a cor. Nos dias seguintes, minha mãe foi até a empresa, segurando uma panela de sopa. Ivy, me desculpa. Eu me arrependo todos os dias. Afastei-me, evitando seu toque. Guarde isso para a Lila. Com a doença dela, ela vai precisar mais. O choro dela parou. Ela caiu de joelhos olhando para mim, finalmente entendendo que havia destruído a própria filha. Mais tarde, Ethan apareceu novamente com um copo na mão. Ivy, eu fui um tolo. Se isso te acalmar, posso ser seu servo pelo resto da vida. Podemos discutir uma aliança outra vez? Olhei para ele com indiferença. Sr. Crawford, cooperação comercial é possível. Mas casamento? Primeiro veja se você não está doente. Ele ficou sem palavras. 1 ano depois. O grupo Hart, sob minha reestruturação, não apenas foi salvo do abismo, como também absorveu vários dos principais projetos do grupo Crawford. Agora, eu era conhecida como Senhorita He, um nome dito com uma mistura de medo e respeito por toda a cidade. Comprei a rua em frente à empresa e abri uma floricultura chamada Sunflower. Contratei a estagiária que havia me defendido e que foi colocada na lista negra pelos Harts. A partir de hoje, você é a gerente desta loja. Seu salário anual será 10 vezes maior do que antes. A jovem caiu em lágrimas, me abraçando com força e me chamando de salvadora. Ela olhou para a luz do sol entrando pela loja, com os olhos brilhando. Ivy, você realmente não vai voltar para a mansão? A senhora Hart ligou novamente mais cedo. Sorri, mas não respondi. No noroeste, Julian, tentando se redimir, pediu para ser transferido para o local de projeto mais difícil. O vento e a areia apagaram completamente o jovem mestre arrogante que ele um dia foi. Todos os dias, ele me enviava uma foto da paisagem árida, sempre com a mesma mensagem. Ivy, espero que você esteja bem hoje também. Eu nunca respondi. Nem uma vez. Numa tarde, sentei-me perto da janela da floricultura, podando flores com tranquilidade. Eu já não precisava mais reprimir minha voz. Aquela liberdade era melhor do que qualquer poder. Algumas crianças brincavam do lado de fora. Uma garotinha caiu e arranhou o joelho, começando a chorar. Aproximei-me e toquei levemente sua cabeça. Não chore, sua sorte está prestes a chegar. Ela parou de chorar. No instante seguinte, encontrou seu gatinho perdido atrás da barraca de flores. Seu rosto se iluminou. Minha boca amaldiçoada, agora com o coração leve, havia se transformado em uma bênção capaz de trazer felicidade. O sino da porta tocou quando alguém entrou. Um homem alto, de uniforme policial impecável, se aproximou de forma um pouco tímida, com o rosto levemente corado. Ivy, você se lembra de mim? Fiquei em silêncio por um instante. Era o garoto do orfanato, o único que já havia dividido comida comigo e que se machucou ao me proteger. Quero comprar um buquê de rosas para a garota por quem esperei por 20 anos. Escolhi o buquê mais bonito da loja e o entreguei a ele. Mas, em vez de levar, ele o ofereceu a mim. Essas flores são para você. Quero que o resto da sua vida seja cheio de flores e primavera todos os dias. Ele segurou minha mão e me levou até o ponto mais alto da cidade. Diante das luzes que se estendiam até o horizonte, fechei os olhos e fiz um desejo. A partir de hoje, que todos que eu amo estejam seguros e que tudo siga em paz. E que aqueles que me desprezaram permaneçam presos às próprias sombras, sem jamais alcançar o que desejam. Fim, que Deus te abençoe.